Bênção demais, que bom estar no meio da família de Deus, do povo de Deus. Eu lerei o texto de Lucas 7 a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se ele, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Pai, o Gustavo já orou, mas eu quero pedir graça, Pai. Pai, o Senhor gosta de usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ó Pai, o Senhor sabe que todos nós que estamos aqui somos totalmente dependentes do Senhor. E hoje, Deus, ó Pai, ainda com o corpo debilitado, Deus, mas o nosso coração é totalmente dependente do Senhor. Então, Senhor, que o Teu Espírito que inspirou a Escritura nos ilumine nesta noite. Abra o nosso entendimento e aplique a palavra, Pai, ao nosso coração. De maneira, Deus, ó Pai, que não somente ouçamos mais um discurso religioso nesta noite, mas que a pregação para nós seja pregação vista, seja pregação sentida, porque o próprio Senhor Jesus fala conosco. Que essa pregação seja transformadora e que ela abençoe a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, quando eu tinha 14 anos de idade, eu jogava, ainda que tivesse idade para jogar no infantil, eu jogava no juvenil do time da minha cidade, o Paracatu Atlético Clube. E houve um dia que eu quebrei a perna em 4 lugares. E tive que colocar gesso e fiquei 3 meses sem pisar no chão. E mais 1 mês e meio com a botinha de gesso pisando no chão. E quando aquilo aconteceu, uma das minhas maiores tristezas é que eu já não podia mais ir à igreja como antes. Uma das minhas maiores alegrias como adolescente era ir à igreja. E isso entristeceu tremendamente o meu coração naqueles primeiros dias, porque a minha perna era engessada assim, então não tinha posição para sentar. E qual não foi a minha alegria um dia em que eu estava lá em casa, morrendo de saudade da igreja, que vieram os adolescentes da nossa igreja e nos fizeram uma visita tão preciosa e cantaram os louvores e pregaram a palavra. E meus pais pediram salgado e virou uma festa. Louvado seja Deus. Que bênção é receber visitas tão preciosas nos dias em que estamos carecendo do cuidado e do amor de Deus. Há visitas, amados irmãos, que nós podemos receber em nossa casa, ou pessoas com as quais podemos nos encontrar, que quando elas estão presentes, parece que o próprio Deus está nos visitando. E esse texto maravilhoso que lemos tem uma expressão preciosíssima. No versículo 16, ele diz assim: Deus visitou o seu povo. Depois de curar o servo de um centurião, o Senhor Jesus vai com uma grande multidão à cidade de Naim. E quando Jesus vai, vem a multidão atrás dele, ele pregando e abençoando aquelas pessoas, e vai saindo da cidade de Naim, cujo nome significa lugar agradável, uma multidão que vive uma situação extremamente desagradável. Faleceu o filho de uma mulher. Ela era viúva.
seu filho único. Naqueles dias não havia INSS, não havia previdência social, não havia previdência privada. E quando o pai morria, a mãe era sustentada pelo seu filho. E agora, se não bastasse a tristeza da alma desta mulher de ter perdido seu filho único, ela perdia também toda a sua possibilidade de sustento e de esperança no porvir. E a multidão de Jesus se encontrou com a multidão do choro. E o texto termina dizendo, depois de um desfecho, numa cena maravilhosa, que Deus visitou o seu povo. Hoje eu quero pregar para vocês sobre a visita de Deus. E a minha sincera oração é que o Senhor visite o seu coração nessa noite. Que o Senhor visite a sua alma, que o Senhor visite a sua vida, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite para nunca mais sair, para dominar todo o seu ser, para transformar a tua vida, para que Ele seja glorificado em ti, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E ao olharmos para o texto da palavra de Deus, amados irmãos, o texto vai nos ensinar, então, o que acontece quando Deus visita o seu povo. Em primeiro lugar, a palavra nos diz que quando Deus visita o seu povo, Ele renova a compaixão. Quando Deus visita o seu povo, Ele renova a compaixão. A palavra nos diz, santos irmãos e irmãs, que quando Jesus se aproximou da porta da cidade de Naim, saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13 diz, vendo, o Senhor compadeceu-se dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Queridos amigos e irmãos, quando Deus visita o seu povo, Ele renova a sua compaixão. Lá está aquela mulher numa situação miserável. E eu não sei se você sabe, mas nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes, que eram os pastores do povo, nem sequer iam num culto fúnebre. Eles não iam num sepultamento, porque todo aquele que tivesse contato com um morto seria considerado alguém impuro. Então, para que eles não se sentissem impuros, nenhum dos religiosos ia àquele sepultamento. Aquela mulher ficava sozinha, sem ninguém para pastoreá-la, numa situação tremendamente difícil e desafiadora. Ela sentia a solidão da alma de perder o seu filho, ela sentia a angústia da dificuldade que viria pela frente, mas ela enfrentava também uma tremenda solidão espiritual, porque não havia quem a pastoreasse e quem cuidasse dela. E o Senhor Jesus, então, que é a própria vida, e Ele que com sua pureza toca a impureza e torna a impureza pura, Ele então se aproxima daquela mulher e a vê chorando em suas lágrimas intensamente, e Ele então exclama desde o íntimo, desde o mais profundo do seu ser, não chores, não chores. E Ele parando então aquela cerimônia, diz a Bíblia, amado irmão, que Ele tocou o esquife. Não pense que Jesus era músico que trocava um instrumento chamado esquife, tá bom? Esquife, querido irmão, era o féretro. Era aquele caixão com o corpo morto. E o Senhor Jesus tocou o corpo daquele menino morto. A vida tocou a morte. E quando a vida toca a morte foge da vida. Então Jesus toca o corpo daquele menino e diz, jovem, eu te mando, levanta-te. E o moço se levanta. Querido amigo e irmão, a primeira verdade que o texto nos ensina é que quando Deus visita o seu povo, Ele renova, Ele revela a sua compaixão. Ah, querido amigo e irmão, Jesus, quando esteve entre nós, foi extremamente compassivo. Um dia, Ele estava pregando e curando muita gente, e as multidões iam até Ele. E Ele chamou os seus discípulos para olhar para aquelas ovelhas que estavam sofrendo, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E Ele então olha para os seus discípulos e mostra quanto trabalho havia, lá em Mateus 9, de 23 em diante, e Ele diz a eles, a seara na verdade é grande,
Os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus se compadece das suas ovelhas, aquele texto diz, ele motiva os discípulos a orarem para que Deus levante mais pastores, para que preguem o evangelho, para que edifiquem, para que pastoreiem o povo de Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, quando Deus visita o seu povo, ele se compadece de nós. Ele coloca o coração na nossa miséria. E Jesus, querido amigo e irmão, é a plena expressão da compaixão, do amor de Deus. Porque quando Deus se torna homem sem deixar de ser Deus, quando Deus toca o solo desta terra na pessoa de Jesus, ele veio por extrema compaixão. A palavra diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a grande demonstração da compaixão de Deus com você. Portanto, querido amigo e irmão, se você quer de fato um renovo de Deus na sua vida, clame ao Senhor, Senhor, me visita, me enche da tua graça. Eu quero ver, Senhor, a tua compaixão sendo renovada para comigo a cada dia. Jesus é a compaixão em pessoa. Se lembra daquele dia que ele pregou o Sermão do Monte e ele desceu, a palavra de Deus nos diz que veio até ele um leproso. Leprosos não podiam chegar perto de pessoas sob pena de serem apedrejados. Mas aquele leproso sabe que aquela é a única oportunidade da sua vida. E ele então se aproxima de Jesus e se ajoelha, talvez fedendo muito, talvez já com sua orelha caída, seu nariz aberto, mas ele se ajoelha e diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, que pagaria por todo o seu pecado na cruz, toca o leproso. Jesus não só o cura, Jesus o toca para curar também seu coração. E diz para ele, eu quero, fica limpo. Portanto, meu querido amigo e irmão, se você está aqui nessa noite e precisa de compaixão, precisa de perdão de pecados, precisa de uma restauração em sua vida, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está aqui e precisa de restauração, a palavra de Deus diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ouça, o Senhor trouxe você aqui nessa noite porque Ele se compadece de você. E você não pode continuar vivendo nas mesmas práticas, nos mesmos pecados. O Senhor quer transformar a sua vida. Mas para isso você tem que rasgar a sua alma e expressar ao Senhor o quanto você necessita dEle. Preste bastante atenção, meu querido amigo e irmão. Todas as vezes que lemos os evangelhos, todos aqueles que clamaram pela compaixão do Senhor Jesus foram objeto da sua misericórdia, da sua graça e da sua compaixão. É por isso que a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você precisa de perdão de pecados, se você precisa de restauração, se você precisa de vida eterna, se você precisa de mudança de vida, se você precisa de renovo no seu relacionamento com Deus, clame hoje, Senhor, tem compaixão de mim. E você então verá o Senhor tocando você e dizendo, não chores. Eu estou ao seu lado. Eu morri na cruz por você. Eu nunca vou te deixar. Jamais vou te abandonar. Se você está em casa, está passando por grandes dificuldades, tem enfrentado um grande momento de desânimo, se você está passando por uma depressão profunda nessa noite, se talvez você está enfermo, acamado, e se sente desanimado e sem força para lutar, nessa noite o Senhor se apresenta a nós como a misericórdia em pessoa. Onde você está, você pode clamar pela misericórdia do Senhor. Ele deu a vida na cruz por você. Clame hoje por sua graça, clame hoje por sua restauração e ouça o Senhor dizer, não chores, eu quero, fica limpo, seja restaurado, em nome de Jesus. Que Deus te visite com restauração, com cura nesta noite, com perdão de pecados, com reavivamento
Em nome de Jesus, amém. Que bênção maravilhosa a palavra do Senhor. O nosso texto nos diz: Deus visitou o seu povo. Jesus é Deus nos visitando, irmãos, para ficar para sempre conosco, hoje nos nossos corações e depois eternamente quando estaremos em sua presença. Jesus é a grande visitação de Deus. O texto nos diz que Deus visita o seu povo. Nós estamos estudando sobre a visita de Deus. O que acontece quando Deus visita o seu povo? Em primeiro lugar, o texto nos disse que ele renova a compaixão. Mas o que acontece quando Deus visita o seu povo? Em segundo lugar, o texto nos diz que ele restaura a vida. Quando Deus visita o seu povo, ele restaura a vida. O Senhor Jesus se aproximou do moço, diz o versículo 14, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. A palavra nos diz no versículo 15, que sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que bênção maravilhosa, irmãos. Há coisas que só Deus pode fazer. Jesus, então, não só se compadece no sentido teórico, mas ele é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele que é a vida toca o menino e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Imagina aquela multidão, um moço sentando no caixão. Ele tira o moço e fala para a mãe: aqui seu filho está vivo. Eu o ressuscitei. Eu o restaurei para você. Quando Deus visita o seu povo, ele restaura a nossa vida. É por isso, querido amigo e irmão, que nós oramos por um reavivamento espiritual. Porque, em estrito rigor, a conversão de um pecador é um avivamento espiritual. A Bíblia diz que o pecador está morto nos seus delitos e pecados. Então, quando alguém prega o Evangelho, se o Espírito Santo não ressuscita aquela alma, nada acontece. Mas quando um pregador prega o Evangelho e o Espírito Santo soberanamente então sopra nova vida naquele coração, o Espírito Santo planta uma nova natureza dentro daquela pessoa e ele a ressuscita na alma enquanto ouve a palavra, então ela recebe a fé como dom e crê e é salva. Ah, querido amigo e irmão, que bênção maravilhosa é quando nós vemos Jesus convertendo uma pessoa que era morta, uma pessoa que não tinha significado na vida, uma pessoa que não tinha propósito, ouve o Evangelho e é transformada e ressuscita, e agora ela é nova criatura. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Um dia desses, querido amigo e irmão, me escreveu aí um desses novos presbiterianos, revoltado com as suas origens de onde veio, me escreveu no Instagram mandando uma crítica: pastor, por que vocês da liderança da igreja presbiteriana ficam só fazendo congresso de reavivamento? Porventura vocês estão querendo se tornar pentecostal? Vai falar isso comigo, Gustavo? Apanhou sem dó nem piedade, coitado, né? Eu falei: meu filho, você precisa conhecer a história do presbiterianismo. Você não conhece, e essa pergunta é a pergunta de alguém que é ignorante. Porque quando o Senhor Jesus veio, o nascimento da igreja primitiva é um grande reavivamento. É Deus agindo soberanamente e soprando vida nos corações. A reforma protestante é um dos maiores reavivamentos da história da igreja, onde Deus levantou a sua palavra, levantou o seu evangelho e soprou vida nos corações. Eu falei para ele: antes de existir movimento pentecostal, a igreja reformada já pregava avivamento. O movimento puritano foi um grande avivamento, e depois disso houve grandes avivamentos. Então, meu filho, o seu problema é que você não conhece a história da sua igreja. A sua igreja nasceu com reavivamento. E falei para ele: eu não sei se você sabe, mas Ashbel Green Simonton, o pioneiro do presbiterianismo, foi alcançado por um avivamento nos Estados Unidos, e na sua juventude com seus amigos eles saíram da igreja presbiteriana inglesa em Harrisburg e plantaram a segunda igreja, e por causa daquele avivamento o Espírito chamou para o ministério, e no seminário ele foi chamado para a obra missionária, e ele veio para o Brasil por causa de avivamento. Então o avivamento está no DNA da igreja presbiteriana.
Porque ele fala da ação sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus, na salvação de pecadores e na restauração da igreja. Ele só botou um joinha assim na minha fala. Meu querido amigo e irmão, há coisas que eu não posso fazer. Eu não posso ressuscitar mortos. Então, quando nós oramos por avivamento aqui, nós estamos orando para que o Evangelho seja o centro, para que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós estamos orando para que Deus converta pecadores, ressuscite pecadores na alma pela fé no Evangelho. Nós estamos orando para que a igreja de fato seja reavivada e coloque o Evangelho no devido lugar em que ele deve estar, porque o reavivamento é isso. É a igreja parando de confiar na sua própria justiça, na sua própria capacidade, em mero tradicionalismo e colocando Cristo e a palavra de Deus no centro. E Cristo então atua poderosamente na vida da igreja e transforma os corações para a honra e para a glória do nome de Jesus. O avivamento é obra soberana de Deus, portanto só Ele é glorificado, e quando o Senhor visita o seu povo, Ele restaura a vida. Ele renova os corações. Eu não tenho tempo aqui hoje, nem muita saúde para contar muita história da igreja, mas eu já contei aqui. Quem me ouve há algum tempo, ou domingo de manhã, vem já ouviu essa história. Na época do grande avivamento, Deus usava o pregador George Whitefield. George Whitefield, nos Estados Unidos, foi usado por Deus para pregar em grandes avivamentos, que ele foi considerado o instrumento que uniu as 13 colônias da América, pregando de norte a sul sobre reavivamento. Ele pregou um dia na cidade da Filadélfia, na sacada da corte daquela cidade, uma cidade que tinha 14 mil pessoas, e ele pregou para 21 mil pessoas na praça, e Deus converteu centenas de pessoas naquele dia. Mas lá naquela cidade da Filadélfia, criaram um clube chamado de Clube do Fogo do Inferno, para zombar das autoridades, zombar dos pastores, e Whitefield era zarolho, e havia um moço ali chamado Thorpe. E então o Thorpe imitava Benjamin Franklin, imitava Thomas Jefferson, imitava os pais da pátria americana, e falava, querido amigo e irmão, de muita gente ali. Então ele estava imitando, e alguém disse: imite o pregador George Whitefield. E ele falou: não posso imitar, ele é um pregador da palavra de Deus. Ele falou assim: imita! E eles todos bebendo, bebendo muito, já bêbados: imita, imita! Então ele subiu no meio, virou os olhos assim como se fosse zarolho, levantou a mão como o Whitefield pregava e falou assim: digo a verdade, em Cristo eu não minto, se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. E naquele momento, o Espírito Santo veio sobre ele, ele caiu sentado numa cadeira, convertido a Cristo Jesus, naquele exato momento. Aqueles homens do bar ficaram tão impressionados com o que Deus acabara de fazer ali, que eles pararam de beber e foram para casa. E eles nunca mais se reuniram para beber. Acabou ali o Clube do Fogo do Inferno. Veja bem, irmão, que quando Deus quer salvar um pecador, Ele usa o seu Evangelho ainda na boca de alguém que não tem a melhor das intenções. Aquele homem foi salvo, a vida dele foi mudada. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. É porque nós cremos que Cristo salva pecadores. Ele deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Então, querido amigo e irmão, se você está aqui e a sua fé se esfriou, clame ao Senhor que renove a vida no seu coração. Restaure o primeiro amor em você. Mas clame ao Senhor para que te encha tanto da vida de Deus, que é o seu Espírito, que você comece a ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras pessoas conheçam o Salvador. E nós vejamos a vida de Deus sendo multiplicada, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós temos orado, irmãos, há alguns anos por um reavivamento em nossa igreja. Deus tem feito uma obra aqui, mas nós queremos muito mais. Nós queremos ver o Espírito Santo de Deus salvando vidas, transformando corações e mudando a cara desta cidade por meio da pregação do Evangelho. Que Deus restaure o primeiro amor em seu coração. Que Ele renove a vida em você. Que você tenha a bênção de viver como alguém que foi ressuscitado espiritualmente, em nome de Cristo Jesus. Mas, amados irmãos e irmãs, o texto nos diz que a melhor visita é a visita de Deus.
E Cristo Jesus é o próprio Deus visitando o seu povo. O que acontece, então, quando Deus visita o seu povo? Em primeiro lugar, nós ouvimos que Ele renova a sua compaixão. Em segundo lugar, nós ouvimos que Ele restaura a vida. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos que Ele restaura a reverência. Quando Deus restaura o seu povo, Ele restaura a reverência. Versículo de número 16 nos conta o que aconteceu com a multidão depois que o Senhor Jesus fez aquele milagre. Leiam todos comigo o versículo 16. Assim diz o texto, vamos lá? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Irmãos, quando a multidão viu aquilo, uau! Ela ficou cheia de temor. Mas não é medo no sentido de que querem fugir de Deus, mas é reverência. Temor significa sincera admiração, sim, respeito por quem Deus é, o Deus santo, 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 mas também plena admiração, espírito adorador em sua presença. A palavra de Deus nos diz que eles ficaram possuídos de temor. Eles levaram Deus a sério. Eles entenderam que Deus está ali. Eles entenderam que diante da presença do Senhor, ninguém pode atuar de maneira zombeteira. Eles ficaram perplexos diante do poder de Deus na vida de Jesus. E a reação deles foi com santa reverência temer a Deus e glorificar a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eles louvaram e adoraram. Porque diante da presença do Senhor, irmãos, nós somos impactados e somos levados então a adorar, a temer e a glorificá-lo com todo o nosso ser, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Quando Deus visita o seu povo, Ele restaura a reverência. Ele traz de volta o seu povo à sua presença. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1903 aconteceu o primeiro avivamento na Coreia do Sul. Houve um grande congresso de homens. Havia mais de 2.000 homens naquele congresso. Aquele congresso era liderado por um pastor norte-americano e por alguns líderes coreanos. E de repente, quando os homens estavam ali orando e ouvindo a palavra de Deus, se levantou um irmão diácono, o irmão Kim, e falou assim: quebrantado por Deus, foi à frente confessar pecados. Eu tenho nutrido ódio contra o irmão Ion, presbítero da igreja, porque ele fez isso, isso e isso comigo, e eu já quis que ele morresse. E quando ele confessou aquele pecado, começou um grande quebrantamento. Aquele presbítero coreano foi lá e pediu a palavra, e eu tenho raiva do pastor, e o missionário americano ficou tão assustado, porque ele me repreendeu em público e me envergonhou, e eu tive ódio dele, e eu desejava que ele morresse. E de repente, irmãos, o Espírito Santo veio àquele auditório, e centenas de homens começaram a se levantar um atrás do outro, confessando os seus pecados publicamente, e se arrependendo, e se quebrantando diante do Senhor. E ali no ano de 1903, aconteceu um avivamento chamado de o Pentecoste coreano, porque o Espírito Santo veio e trouxe quebrantamento, e você podia perceber a presença de Deus, o que gerou quebrantamento, arrependimento e reverência no meio do povo. É exatamente isso que acontece aqui. Jesus faz algo, eles ficam perplexos e dão glória a Deus. O Senhor levantou este profeta. Jesus é o profeta prometido do Antigo Testamento, aquele que não só traz a revelação de Deus, ele é a revelação de Deus. E o povo conclui que Deus visitou o seu povo. Irmãos, quando Deus manda avivamento, um senso de temor e reverência toma conta da igreja. As pessoas temem ofender a santidade de Deus. As pessoas entendem que de Deus não se zomba. Lá no avivamento de Atos dos Apóstolos, quando Ananias mentiu para o Espírito Santo, caiu morto, e também sua esposa, e todos começaram a temer a Deus.
Então, quando nós clamamos por um reavivamento, é porque nós desejamos que o nome do Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós desejamos que Deus traga um renovo e um novo momento para este lugar, para as nossas vidas. Ah, meus queridos amigos e irmãos, certa vez eu estive num culto em que a palavra foi pregada e o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele ambiente e todos percebiam que Deus ali estava. E o pregador então chamou o povo para orar e pediu um outro pastor que ali estava para orar, e aquele irmão, com a cara no pó, orou: Deus, o Senhor está aqui. E uma irmã simplesinha depois levantou para orar: Deus, Deus, tem compaixão de nós. E parece que aí o Senhor tomou conta e trouxe grande quebrantamento, confissão de pecados, transformação de vidas. Nós queremos experimentar, irmãos, o sobrenatural de Deus que a Bíblia nos apresenta e nos mostra que podemos experimentar, mas não é pelo simples prazer de ter uma experiência, mas é para que Deus seja glorificado, para que o seu povo se quebrante em sua presença, para que todos o conheçam mais, para que o nome dele seja exaltado e para que vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Minha oração é que o Senhor visite a sua vida nesta noite em nome de Jesus, que o Senhor visite o seu lar, que o Senhor visite esta igreja, que o Senhor resplandeça a glória de Deus na face de Cristo, diante dos olhos do nosso coração, e que pela fé contemplemos este grande Senhor, e percebendo a sua infinitude, o seu grande amor por nós, nós nos humilhemos em sua presença e digamos: o Senhor Jesus está entre nós, Deus visitou o seu povo. Que nossa vida, então, seja para a glória dele e que ele nos dê a bênção de conhecê-lo cada dia mais e mais. Quando Deus visita o seu povo, ele restaura a reverência. Que Deus dê um santo temor no seu coração, irmão. Santo temor que você tenha medo de ofender a santidade de Deus. Que você na sua vida tenha medo de ofender o Espírito Santo, de entristecer o Espírito Santo de Deus. Que você tenha medo de pecar contra o Redentor que morreu na cruz por você. Que você seja tão impressionado com a presença graciosa de Jesus, que você pare de viver para você e viva para a glória de Deus, todos os dias da sua vida. Que o Senhor te visite e que Ele restaure a reverência, para que você entenda que a sua vida é um culto e para que você viva todos os dias da sua vida para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que visitação maravilhosa é a visitação do nosso Senhor. O texto nos apresenta a visita de Deus. O que acontece, Pedro, quando Deus nos visita? Ele renova a compaixão, ele restaura a vida, ele restaura o temor. Mas, em último lugar, o que acontece quando Deus visita o seu povo? Em último lugar, o texto nos diz que ele renova a evangelização. Quando Deus restaura o seu povo, ele renova a evangelização. O versículo de número 17, vamos ler todos juntos? Queridos irmãos e irmãs, vamos lá? Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia. Irmão, tem coisa que não dá para esconder. O moço estava morto. Imagine, se você vai num velório e o defunto levanta do caixão. Se fosse aqui no Brasil, o povo ia sair correndo. Ah! Todo mundo desesperado, morrendo de medo. Mas ali está Jesus, que disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Ele levanta o moço, entrega o moço para a mãe. A multidão louva a Deus.
Como é que esconde uma notícia como essa? É impossível. Então o texto diz que essa notícia se divulgou por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Todo mundo ficou sabendo que Jesus ressuscitou aquele moço e que Jesus é Deus visitando o seu povo, que restaura e ressuscita pecadores para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que eu quero dizer a você, meu querido amigo e irmão, que não se pode esconder o que Deus faz. Quando Deus faz a obra gloriosa na vida de alguém, não é possível mais calar-se. Não é possível esconder esta obra, mas essa obra vai ser divulgada por causa da grande transformação que Jesus traz à vida do pecador para a honra e para a glória do nome dele mesmo. Então eu gostaria de dizer a você, por que nós oramos por avivamento? Porque quando a igreja conhece a Deus, ela não deixa de falar de Deus. O Salmo 67 diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se Deus brilhar a glória dele diante de nós, nós não vamos conseguir nos calar, mas nós vamos pregar para os de perto e para os de longe, todas as nações vão conhecer a glória do Deus que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Ah, meu querido irmão, ah, minha querida irmã, quando Deus visita o seu povo, Ele renova a evangelização. O povo é tão impactado pelo poder de Deus, que o Evangelho volta a ocupar o lugar que deveria ocupar, e as pessoas saem anunciando a toda criatura acerca da grande salvação que elas receberam em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! É por isso que é importante que nós preguemos o Evangelho, para que as pessoas que foram transformadas digam aos seus amigos, digam aos seus parentes, digam aos seus familiares, digam a todos acerca do que Jesus fez por elas e de como elas foram transformadas pelo poder do Senhor. Quando Deus visitar o seu povo, a evangelização vai ser renovada. Queridos amigos e irmãos, todas as vezes que houve avivamento na história da igreja, houve crescimento da obra missionária. Porque a igreja, impactada com o conhecimento de Deus, impactada com a exaltação do Evangelho de Cristo, a igreja então experimenta uma nova vida e se levanta e se atira na obra missionária e prega o Evangelho a toda criatura para a honra e para a glória do nome de Jesus. A palavra de Deus nos conta que certa vez Pedro foi tirar umas férias no norte de Israel. Ele foi para duas cidades chamadas Lida e Sarona, está lá em Atos 9. E chegando lá, ele encontrou um homem paralítico que jazia de cama, querido amigo e irmão, há 38 anos. E aí então ele virou e falou assim para aquele homem: Enéas, Jesus Cristo te cura. E Enéas se levantou e começou a andar. Tinha 3.000 pessoas naquelas duas cidades. A Bíblia diz assim, que viram isso todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Que bênção maravilhosa. Está em Atos 9. Eu não lembro se era 8 ou 38 anos. Vocês me dão um desconto aí. Tá bom? Mas a grande verdade é que todos se converteram naquela cidade. Porque Deus curou um. Enéas era um homem paralítico. Ele foi curado, foi salvo. E o testemunho dele foi um instrumento para mudar a cidade inteira. Meu querido amigo e irmão, eu tenho um colega, pastor, amigo meu, que no interior de Minas, certa vez, ele estava na igreja orando com o povo, uma campanha de oração, e havia uma família que tinha um jovem atormentado por demônios, e a família não sabia mais o que fazer. Nem os próprios servidores de demônios conseguiram tirar o demônio daquele moço, e aquele moço chegou amarrado na carroceria da caminhoneta e pulava numa altura assim incomparável, mesmo estando todo amarrado. E a família chegou para o pastor e falou assim: pastor, Deus pode curar esse moço. E o pastor: meu Deus, e agora? E tiraram o moço e levaram para a sala. E o pastor chamou alguns presbíteros. E eles oraram algumas horas. E para a glória de Deus, o demônio foi expulso daquele moço. O demônio saiu. Eles pregaram o evangelho para o moço. O moço aceitou a Jesus. Toda a família do moço se converteu. Toda a família se converteu. Toda a família fez profissão de fé na igreja. Quando Jesus liberta alguém, o testemunho é tão impactante que outros podem vir a reboque
Porque o evangelho que transforma uma vida pode alcançar outras, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, se você foi mudado, seus familiares podem ser mudados. Que tudo aquilo que Jesus está fazendo na sua vida não fique guardado somente para você. Mas que você nessa noite, ao ouvir essa mensagem, diga: eu não posso me calar. Eu recebi uma bênção tão maravilhosa. Eu recebi uma salvação tão grandiosa. O Filho de Deus deu a vida na cruz por mim. Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu a vida eterna, Ele me reconciliou com Ele, Ele me deu paz. Então você vai se levantar para dizer aos seus amigos, aos seus familiares, que há esperança para eles, que ainda que o coração deles esteja endurecido, ainda que eles estejam distantes, o Senhor pode ter compaixão deles e dar a eles a bênção do arrependimento, a bênção da vida eterna, a bênção da salvação. Se eles se arrependerem e crerem em Jesus como seu único Senhor e Salvador, eles serão salvos. Meu irmão, que Deus te desperte para a evangelização. Minha irmã, que Deus te levante para falar de Jesus. Que os seus vizinhos, que os seus colegas de trabalho, que os seus familiares, que todos os que te conhecem saibam que Deus ama o pecador e mandou Jesus para morrer numa cruz para salvá-lo. Que Deus te visite de maneira tão poderosa que você se levante para se tornar um evangelista. Alguém que prega o evangelho e ganha almas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus renove a evangelização em nós. Amém, meus irmãos? Que nós falemos de Jesus para todos aqueles que estão diante de nós. E que Deus nos dê a bênção de ver a conversão dos seus eleitos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Que bênção maravilhosa é receber uma visita exponencial. A maior de todas as visitas é a visita de Jesus. O texto nos falou sobre a visita de Deus. Ele nos disse que quando Deus nos visita, Ele renova a compaixão, Ele restaura a vida, Ele restaura a reverência, Ele renova a evangelização. Você precisa de uma visitação de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero convidá-lo a orar. Você precisa de uma renovação, de um renovo do primeiro amor na sua vida. Você que está aqui precisa, você diz: pastor, eu preciso que a vida seja restaurada em mim. Pastor, eu estou olhando para os problemas e não estou percebendo a compaixão de Deus. Jesus morreu por você, pare de dar ouvidos ao diabo. O Senhor cuida de você. Então que você veja a compaixão renovada, a vida restaurada. Talvez você está aqui nessa noite: pastor, estou lutando muito contra o pecado, eu preciso ter mais reverência, eu preciso temer a Deus. Vamos orar para que Deus restaure a reverência, o temor na sua vida, em nome de Jesus.